Sejam bem-vindos, sou a professora Selma, vamos para mais uma aula de biologia. Nas aulas anteriores, nós vimos as substâncias que compõem as células, né? Substâncias orgânicas e inorgânicas. Agora, a partir de agora, nós vamos para uma parte da biologia chamada citologia, que é a área da biologia que estuda a célula ao nível de sua constituição, estrutura e função. Constituição nós já vimos então, né? Substâncias orgânicas, inorgânicas. Agora vamos ver mais um pouquinho sobre a célula, nessa área da biologia chamada citologia. A palavra citologia ela é de origem grega, onde kitos, né? Cito é kito, significa célula, e logia, logo, significa estudo. Então, citologia é o estudo da célula. As células são as unidades funcionais e estruturais básicas dos seres vivos. Podemos resumir assim, é a unidade morfofisiológica dos seres vivos, ou seja, a unidade que forma os seres vivos, e essa célula trabalha o tempo inteiro para garantir a vida de um ser vivo. Só recordando que os seres vivos são caracterizados por serem constituídos por célula. Então, essa é uma característica primordial para definir um indivíduo como um ser vivo, ou seja, ele ser constituído por células. Vamos ver um pouco da história da citologia, o início da citologia. Esses cientistas Hans e Zacarias, lá no ano de 1590, inventaram um pequeno aparelho de duas lentes que chamaram de microscópio. Aí, quando foi lá no ano de 1665, Robert Hooke observou espaços vazios de uma cortiça, que é, vamos dizer, a casca, né, região da casca das árvores aí. E esses espaços vazios, Robert Hooke chamou de pequena célula, que hoje, atualmente, nós chamamos de célula. Então, pequena célula foi o primeiro nome que a célula recebeu desse cientista Robert Hooke, que foi o primeiro a visualizar as células aí nos vegetais. Então, nessa época, nascia a citologia, porque o nascimento da citologia e a invenção do microscópio são fatos relacionados, né? Dando suporte ao outro. E quando foi lá no ano de 1839, Theodor Schwann observa a existência de células nos animais também, né? E nas plantas também, como o Robert Hooke olhou a cortiça lá, a região mais específica da árvore, né? Agora aqui, Theodor Schwann utilizou mais partes dos vegetais para estar estudando aí. E esse Theodor Schwann, ele ficou famoso também por elaborar a teoria celular. Então, se perguntar, né, se cair na prova, o que diz a teoria celular? O que é essa teoria celular? A teoria celular consiste nesses três fatores aqui. A teoria celular diz que todo ser vivo é constituído de células. A teoria celular diz também que uma célula só surge a partir de outra pré-existente, ou seja, que já existia, e que todas as reações metabólicas ocorrem dentro das células. Então, esses três fatores aqui são chamados de teoria celular. Quem que elaborou? Theodor Schwann. Atualmente, os microscópios utilizados para observar as células são o microscópio óptico, que é esse aqui, que aumenta em média até 2.000 vezes, e o microscópio eletrônico, que é esse aqui, que aumenta a imagem até 100 milhões de vezes para a gente poder estar visualizando. Então, vamos recordar aí. Os seres vivos formados por células podem ser divididos em seres unicelulares, ou seja, são seres vivos formados de apenas uma única célula. Nós temos exemplos bactérias, protozoários, algas, são seres constituídos de uma única célula, a gente chama de seres unicelulares.
E também existem os seres pluricelulares, como por exemplo o ser humano, né, que é dentro aqui no grupo dos animais, né, é um ser pluricelular. As plantas também são pluricelulares, né? Então vários seres vivos aí são pluricelulares, ou seja, indivíduos formados por muitas células. Que nessa figura nós temos animal, né? Nós temos um vegetal, uma planta, e nós temos um tecido aqui, mostrando a composição, né, de várias células. Só recordando, tecidos são agrupamentos de células semelhantes na forma e na função. As células, elas podem ser categorizadas por tamanho. Elas podem ser microscópicas, que são a grande maioria das células, né? Elas são menores que 1 milímetro aí. E as macroscópicas, que são raras, maiores que 1 milímetro aí. Essas macroscópicas, que significa que a gente pode observá-las sem o aparelho microscópio, ou seja, pode ser vista ao olho nu. Uns exemplos bem assim, clássicos que a gente pode estar falando de células macroscópicas é a gema do ovo, não o ovo todo, só a gema do ovo é uma célula. E aqui dentro da laranja tem os gomos maiores, e dentro dos gomos tem várias unidadezinhas, né, esféricas, bolinhas, que são células macroscópicas também. Quanto ao formato das células, existem vários tipos de células. Nessa figura nós estamos trazendo só 3 exemplos: células discoides, em forma de disco, células arredondadas, células estreladas. Existem vários formatos de células, células alongadas, vários formatos. Vamos falar dos tipos de células quanto à sua evolução. Aí nós temos então a célula procariota, que são as células mais primitivas, né? De acordo com a teoria da evolução das espécies aí de seres vivos. E a célula eucariótica. As células procarióticas, elas têm esse nome de procariota, nós já estudamos, é porque elas não apresentam uma membrana nuclear, ou seja, não apresenta uma carioteca que envolva o material genético dessa célula. Então, essa célula não possui a membrana nuclear. O material genético dessa célula está disperso no citoplasma. Quais indivíduos, quais seres vivos que são constituídos por esse tipo de células? Bactérias e cianobactérias. Agora, as células eucarióticas, aí quais grupos que são compostos aí por células eucarióticas? O reino vegetal, o reino animal, o reino fungi e o reino protoctista. O que caracteriza, por que chamar de célula eucariótica? Na célula eucariótica, o material genético ele já está bem delimitado, guardado, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, por uma membrana chamada carioteca. Então, o material genético está delimitado aqui dentro dessa membrana chamada carioteca. Por isso, essa célula é chamada de eucariótica, devido ao fator de possuir uma membrana que envolve aí todo o material genético da célula. Vamos falar agora dos tipos de células referentes ao grau de especialização. Então, quanto ao grau de especialização, as células podem ser chamadas indiferenciadas, ou seja, são células chamadas também de totipotente ou células tronco, porque elas podem originar vários tipos de célula. Um exemplo de célula indiferenciada que nós temos aí é a célula zigoto, também chamada de célula ovo, e as células embrionárias. Então, elas são chamadas indiferenciadas porque elas podem dar origem a qualquer outro tipo de célula. Já as células chamadas diferenciadas, elas já assumiram, né, um formato e uma função específica que ela vai desenvolver ali no corpo do indivíduo, né? Exemplo de células diferenciadas, nós temos as células do fígado, chamadas células hepáticas, células dos músculos, chamadas células musculares, células dos ossos, chamadas células ósseas, nervosas, etc. Quanto à estrutura da célula. A célula, basicamente, ela é formada por 3 partes básicas. A membrana, que é um envoltório, uma película que envolve toda a célula.
o citoplasma, que é uma região que fica entre a membrana, né, da célula e o núcleo. E esse citoplasma, ele é composto, aqui ó, aqui está o citoplasma, ele é composto por uma parte líquida, chamada hialoplasma, e mais as organelas celulares, ou organóides, ou organelas citoplasmáticas. Então, o conjunto hialoplasma mais as organelas, a gente chama de citoplasma. E também o núcleo, que é essa região aqui das células, né? O núcleo. Aqui é no núcleo que está o centro de comando, né, das células, a partir do código genético que vai começar aí a produção do indivíduo. Que código genético é esse? Que nós estudamos lá nos ácidos nucleicos, o DNA e o RNA. Então, a célula basicamente tem essas três estruturas: membrana plasmática, que é o envoltório da célula, citoplasma, que é esse conjunto de líquidos mais organelas, e o núcleo. Primeiramente, nós iremos falar da membrana plasmática. Olha, naquela fotografia nós vimos que a membrana plasmática é o envoltório da célula. Nessa figura aqui está mostrando para nós como é o modelo da membrana. Né? Aqui então eu tenho um pedacinho, uma parte da membrana plasmática para nós estudarmos. As membranas plasmáticas, a membrana plasmática, tanto as biomembranas, ou seja, membranas diversas aí das organelas, etc., elas possuem tamanho de aproximadamente 6 a 9 nanômetros de espessura. As membranas são flexíveis e fluídas, ou seja, elas não são, as substâncias que compõem a membrana, elas não são fixas, elas têm uma certa locomoção ali. A membrana, ela é constituída dos componentes orgânicos, lipídios, glicídios e proteínas. As proteínas podem ser esféricas, né, ou integrais, ou também denominadas transmembranas. Essas proteínas, né, elas ficam inseridas na bicamada lipídica da membrana. Nós vamos ver mais adiante essa bicamada lipídica aqui, ó. Olha, esse modelo da membrana, ele foi estabelecido por dois cientistas chamados Singer e Nixon. Eles determinaram que a membrana tem esse modelo aqui. Ela é composta por uma dupla camada lipídica, ou seja, lipídios aqui formando uma camada e lipídios formando outra camada. Então, dupla camada de lipídios, mais específicos, fosfolipídios. E nessa dupla camada lipídica estão mergulhadas aí as proteínas. As proteínas. E também contém outras substâncias em menor quantidade, alguns glicídios, onde juntamente com proteínas são chamados de glicoproteínas. Aqui é glicoproteína, que é proteína unida aí com glicídio. Ou glicolipídios, né? Glicídios junto com lipídios. Então aqui, nessa figura aqui, nós temos outro exemplo aqui da membrana plasmática. Vamos observar aqui, ó. Aqui nós temos uma célula, o núcleo da célula, e aqui o envoltório da célula, que é a membrana plasmática. Aí nós pegamos um pedaço da membrana plasmática, uma parte da membrana plasmática, e vamos ampliar aqui para a gente estudar. Então aqui nós temos as proteínas, né? Proteína, glicoproteína. E de azul, todo aqui de azul, nós temos lipídios. Observe que os lipídios, ele tem essa região arredondada aqui que a gente chama de cabeça, e essa região aqui que esses filamentos aqui que a gente chama de cauda. Então, uma cabeça com duas caudas, eu tenho um lipídio. Observe aqui embaixo, ó.
uma cabeça, duas caudas, um lipídio. Então aqui embaixo eu tenho uma camada lipídica e aqui em cima eu tenho outra camada de lipídio. Então dupla camada, né, de lipídios, compondo a membrana plasmática. E nas proteínas, nós temos as proteínas integradas, né, localizada aqui, ó, entre os lipídios, e as proteínas periféricas, são as proteínas que estão mais na extremidade da membrana plasmática. Então, aqui nessa figura, nós temos um lipídio só para a gente estudar. Olha aqui, ó, a cabeça e a cauda. Ampliando aqui a molécula desse lipídio, a cabeça e a cauda. Lembrando que esse lipídio aqui é do tipo de lipídio do tipo fosfolipídio. Quando nós estudamos lipídios lá, nós vimos que existem vários tipos de lipídios, né? Que é o fosfolipídio. De forma que essa região do lipídio aqui, ela é chamada de cabeça hidrofílica. Hidro vem de água, fílica vem de afinidade. Então tem afinidade com a água. E essa cauda aqui é chamada cauda ou cabeça hidrofóbica, ou seja, não reage com a água. Nós vamos ver a importância de uma cabeça hidrofílica e uma cauda hidrofóbica mais adiante, quando nós formos estudarmos aí o transporte através da membrana. As funções da membrana plasmática, né, elas são: a membrana plasmática, ela delimita o espaço da célula, né? Ela mantém as condições adequadas da célula para que a célula realize suas atividades metabólicas. Nós já estudamos o metabolismo, né? Anabolismo, catabolismo. A membrana plasmática também seleciona o que entra e o que sai da célula, ou seja, é ela que define quem vai entrar, o que vai entrar e o que vai sair dessa célula. Ela ajuda a manter o formato da célula e ajuda também na locomoção da célula. Nós vamos estar vendo isso também mais adiante. Vários tipos de locomoção aí, em várias especializações, ou seja, modificações da membrana plasmática para adequar a locomoção, né, das células também. Dentro das propriedades da membrana, né, nós temos que a membrana apresenta baixa tensão superficial, apresenta capacidade de regeneração, de elasticidade e de semipermeabilidade seletiva. A propriedade de baixa tensão superficial, ela decorre das fracas forças de coesão entre as moléculas de proteínas. Essa coesão é a atração, né, das moléculas de proteína. Um exemplo de coesão, nós temos aqui coesão entre as moléculas da água, formando uma película onde determinados tipos de insetos, né, que são leves, eles conseguem caminhar sobre a água, devido a essa unidade de coesão entre as moléculas da água. A regeneração, né, dentro das propriedades da membrana plasmática, até certo limite, se essa membrana for danificada, ela pode se reestruturar, ela volta ao normal. É a propriedade semipermeabilidade seletiva, ou seja, é a capacidade que a membrana tem, dificulta a entrada ou a saída de certas substâncias e possibilita a entrada e saída de outras substâncias. Então ela seleciona, ela escolhe o que vai entrar e o que vai sair. Por isso, semipermeabilidade, porque se ela fosse totalmente permeável, entrava tudo, todas as coisas. Se ela fosse totalmente impermeável, não entrava nada. Então, semipermeável, ela entra, mas ela seleciona, ela que vai definir quais substâncias vão entrar e quais vão sair.